Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus estamos aqui de novo com a nossa live Preto no Branco e hoje com satisfação recebendo a presença aqui do advogado, cidadão, pai de família, avô, político aqui de Cascavel e já faz um tempinho, eu estou aqui há 25 anos já, quando cheguei ele estava militando. Já esteve na função pública também, ex-secretário municipal, integrou a equipe do ex-prefeito Lísias Tomé e de lá para cá tem atuado aí na comunidade e não para de participar, inclusive dos grupos de Zap, um dos internautas que mais tem discutido política, assuntos gerais do Brasil, do Paraná e de Cascavel, é o Dr. Moacir Wozniak. Seja bem-vindo, doutor, satisfação em tê-lo aqui na nossa live Preto no Branco. Obrigado, Miguel Dias, ao povo de Cascavel aqui, quero cumprimentar, dizer que o Preto no Branco aí veio para ficar mesmo, né? Em todos os cantos a gente tem percebido os comentários a respeito aí, tanto do programa, né, como também do jornal, e quero te parabenizar, né, parabenizar a diretoria, que mais é um órgão de comunicação que é muito importante para a gente debater os problemas locais, nacionais, enfim. A imprensa é de suma importância para a democracia. Eu faço um registro aqui, na verdade, dizendo que Moacir Wozniak sempre deu uma importância para essa questão da comunicação e, de um modo mais especial, do contato, do feedback com a comunidade de um modo geral, seja na questão particular, mais extensiva ao público de um modo geral. Dou um exemplo: segurança pública, meio ambiente, saúde e educação. Não precisa o cidadão ou a cidadã ter um cargo, ter um mandato para tratar disso. Aqueles que votam nos homens de frente, que somos nós, podemos tratar disso. Por que é que a imprensa, por que é que a livre comunicação é importante numa sociedade, Dr. Moacir Wozniak? Porque a imprensa, ela faz com que o cidadão possa ter uma consciência crítica dos assuntos, ela leva as questões que estão acontecendo no dia a dia, muitas daquelas que acontecem nos bastidores da política, que o cidadão comum não consegue enxergar. Então a imprensa é importante, né? Se não fosse a imprensa, nós não teríamos descoberto o Mensalão, o Petrolão, foi a imprensa que fez isso. Nós temos lá 513 deputados, 84 senadores, 82, 84, e que isso vinha acontecendo e ninguém fez nada. Teve que a imprensa descobrir, trazer, através do Jornal Nacional da Rede Globo, depois os outros canais de televisão, depois a imprensa local, e todo mundo viu no que deu. E o que estava acontecendo no Brasil aí, corrupção, para todos os cantos da administração pública, e se não fosse a imprensa, certamente nós não teríamos conhecimento desses fatos. Qual a sua análise, a sua avaliação em relação à nossa imprensa local? Vamos falar um pouco da aldeia aqui, vamos trazer a nossa pauta para o cotidiano de Cascavel. E o senhor conhece muito bem, nós temos inúmeros veículos de comunicação, aliás, bastante superior à média de municípios do nosso porte em relação ao país. E evidentemente que isso aí acaba acarretando numa série de fatores. Um deles é a cobrança forte e dura em cima do agente público de modo geral. É assim mesmo que tem que funcionar? É assim mesmo, Miguel. A nossa imprensa aqui de Cascavel é uma imprensa responsável, né? A gente não tem visto assim, ao longo dos anos, acusações injustas e que depois a imprensa teve que vir e desmentir. Então, quando surge uma notícia da imprensa de Cascavel, é bom que aquele administrador ou aquela pessoa que esteja envolvida ficar atenta, porque realmente deve estar acontecendo, porque a imprensa de Cascavel, ela é uma imprensa ágil, nós temos vários veículos de comunicação e é muito boa a imprensa de Cascavel, tem sido exemplo inclusive para outros locais do Brasil. Eu quero parabenizar. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, você lembra muito bem disso, Miguel, nós abrimos uma sala para a imprensa. Qual que era o objetivo? A imprensa próxima, a gente ficava sabendo de eventuais desvios de algum servidor público. Isso foi um período muito frutífero, né? A gente conseguiu várias conquistas, a imprensa sempre presente, né? Então eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela imprensa. Inclusive esse comportamento aí do Moacir, eu estava à época trabalhando na Rádio Colmeia,
quando aqui chegamos lá para trás, quando ele foi secretário, não significou em nenhum momento que o Moacir, que sua equipe, ou que o próprio governo municipal da época ficou isento, ficou imune da participação. Porque, na verdade, embora alguns digam, a prefeitura, o secretário, o agente público paga um dinheiro lá para o veículo da comunicação, tal rádio ganha 200 mil, televisão ganha 700 mil e tal, tal jornalista, radialista, tal comunicador recebe um caixinha, recebe lá um troquinho e tal. Embora essas coisas sejam ditas no cotidiano, não só em relação a Cascavel, mas de um modo geral da imprensa, a coisa não funciona assim. E em muitos momentos eu lembro que o secretário Moacir teve que ir fazer dar explicações, barracão que estavam denunciando não sei o que lá, alguém tinha conseguido um barracão, mas não estava utilizando e tudo mais. Então, quer dizer, não significa imunidade. E hoje em dia, como é que funciona isso? Eu acredito que está na mesma linha, Miguel. Realmente, na época, isso não era um conchavo, não era um acerto com a imprensa, não. Era um espaço que possibilitava aos jornalistas de Cascavel extrair informações da administração pública como um todo, não era só da minha secretaria. E aí, realmente você tem razão, várias vezes eu fui obrigado inclusive, logo na manhã, dar explicações por alguns fatos que estavam acontecendo. Às vezes a Câmara de Vereadores lá levantava alguma questão e a imprensa cedo já trazia as matérias. E aí eu tinha a obrigação, como servidor público, né, de prestar esclarecimentos à cidade de Cascavel. E graças a Deus a gente conseguiu terminar o mandato, né, bastante profícuo, né, e a imprensa só colaborou. Não tenho nada para falar da imprensa. Agora, em relação a um aspecto importante, aí nós estamos conversando também com um advogado, entendedor da lei e tal, e que acompanha essas questões. Temos muitos órgãos de imprensa que adotam um comportamento que depois acaba sendo discutido pela sociedade, sendo motivo de denúncias. Temos muitos profissionais também. E agora com essa questão aí do fake news, isso ficou muito mais latente. Mas tem legislação para isso, né, doutor? E é preciso que o pessoal da linha de frente, os operadores desse tipo de comunicação, tenham cuidado, né? Exatamente. Hoje nós não temos mais a lei de imprensa, né? Que ela foi derrogada aí por outras leis, mas nós temos o Código Penal, né? Nós temos o Código Civil, e onde que a pessoa que ultrapasse a linha do bom senso, da legalidade, ela responde, tanto na área civil como na área criminal. Então é bom ter sempre um cuidado, né? Quando for dar uma notícia, levantar a veracidade dos fatos, porque a gente tem visto, em Cascavel são poucos casos, mas a nível Brasil a gente viu vários exemplos de pessoas sendo massacradas aí, né? E que depois acabaram provando sua inocência. Então tem que ter um certo cuidado. Agora, nós os consumidores da notícia de um modo geral, também de repente temos o péssimo hábito de ir logo acreditando na primeira versão que se apresenta, né? E que muitas vezes não é verdadeira. É isso. Mas assim, a sociedade, Miguel, ela está melhorando, né? Você veja bem, em Cascavel nós temos várias universidades, coisas que não tínhamos no passado, e as pessoas vão buscando na academia, no estudo, né? E isso vai trazendo um ganho para a própria sociedade. Então, quando sai uma notícia que ela não é verdadeira, no primeiro momento ela pode dar um impacto, mas como as pessoas estão mais esclarecidas hoje, elas acabam selecionando e procurando aqueles canais de televisão, jornais e tal, que tragam a notícia verdadeira, né? Mesmo que às vezes ela seja dura contra o administrador público, né? Quando falamos da administração pública, mas o cidadão ele vai buscar a informação correta. Doutor Moacir Wozniak, vamos falar um pouquinho aqui com os nossos amigos de casa que estão acompanhando a nossa live Preto no Branco. Inclusive ela que vai todo dia pro ar, também com o Jadir Zimmermann, com a Ticiane Merlack e seus convidados, e a gente sabe que isso tem de uma forma muito positiva repercutido, e todos nós da equipe, digo isso em nome do nosso diretor, o Jadir, em nome do Leozinho Rigol, nós devemos agradecer a bondade de todos, inclusive não só no acompanhamento, mas também nas manifestações interagindo, isso é muito importante. Vamos falar aqui da parte profissional do Dr. Moacir. Lembro que ele decidiu, certa feita, enveredar para a área do direito, fazer curso, fazer a faculdade e ir atrás. E aí tinha um berreiro do então Moacir Wozniak,
contra o exame da ordem da OAB. Então, é um assunto vencido, mas eu quero resgatar aqui nesse espaço, porque entendo que isso não era só de parte do Moacir, e que a OAB sempre trabalhou essas reclamações de um modo geral, e eu tenho a impressão que todo o movimento, à época, isso coisa de 20 anos atrás, até mais um pouco, acabou repercutindo, algumas providências foram tomadas e nós tivemos uma mudança, que eu quero crer positiva em relação a essa questão da ordem, dos exames, a qualidade e tudo mais. Qual que é o pensamento hoje do advogado Moacir Wozniak? Está brigando ainda com a AB ou não? Não só brigo nas questões que eu acho importante para a classe. Realmente eu participei aqui de uma entidade chamada OABB, que era a Ordem dos Bacharéis do Brasil, e lutávamos aí por melhoria, principalmente no exame de ordem. E melhorou bastante, né? Para advogar precisa passar no exame de ordem. Mas continuamos com as críticas quando elas têm fundamento. É o caso agora que o Congresso está discutindo a eleição direta para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um absurdo, no século XXI, uma entidade representativa, que é uma das maiores do Brasil, ter eleição direta para o presidente nacional. A nível de estado e município, as eleições são através do voto direto. E a nível nacional é feito uma reunião aí, um grande hotel do Nordeste, sei lá onde que acontece isso, e aí é eleito o presidente da ordem. Não concordo com isso, vários colegas, já assinei um manifesto, né? E eu acredito que agora o Congresso vai forçar a própria ordem, ou ela por iniciativa própria, ou através de um projeto de lei, que isso mude. Então, eu acho que foi importante aqueles movimentos do passado, participei, me enganjei. Não é que eu era 100% contra o exame de ordem, tanto é que no primeiro exame que eu fiz, acabei passando, né? Mas eu acho que no nosso entendimento de muitos bacharéis de direito, era importante que se melhorasse a forma que era feito o exame, porque em cada parte do Brasil tinha um exame. Hoje ele é um exame nacional, então tinha privilégios em alguns estados brasileiros em detrimento a outros. Então hoje é um exame nacional e todos têm que se sujeitar ao exame. E a figura do advogado como um integrante da sociedade, um profissional que está aí para atuar, tem o seu caminho, tem o seu material, que é código civil, penal, são as leis, enfim. Como é que está hoje o profissional do direito em Cascavel, no Brasil, de um modo geral, frente à demanda da sociedade, né? Que para se ter uma ação judicial precisa necessariamente ser através do advogado, e também uma avaliação do próprio judiciário, que em muitos momentos sofreu muitas críticas, muitas reclamações, e a principal é a morosidade e tal, em muitos momentos falta de juízes e etc. Como é que está isso hoje, doutor? A profissão do advogado, ela continua espinhosa desde que ela teve início, que o ser humano entendeu que tinha que ter um representante para, em casos aí de cometimento de crimes, enfim, de toda essa gama de processos que hoje tramitam nos fóruns a nível de Brasil. Então, não mudou muito. A nossa profissão é bastante difícil, ela é espinhosa, temos que lutar aí contra desmandos, por vezes de algum membro do Ministério Público, que não é o Ministério Público todo, de alguns juízes, né? Estamos agora assistindo atentamente essa questão aí do processo aí do ex-presidente Lula, dessa questão do direcionamento, da imparcialidade do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Ontem eu passei aproximadamente 1 hora assistindo um documentário do jornalista Luiz Nassif, e que mostra a trajetória do Moro, não só nesse caso aqui de Curitiba, mas de outros processos onde que ele se tornou um juiz imparcial, que chegou aí na distribuição dos processos, trouxe um processo de Santa Catarina para o Paraná, uma determinada época, com relação aí a uns pequenos agricultores, que vários foram presos, existem depoimentos bastante interessantes, o cidadão ficar 48 dias preso injustamente. Então, esse tipo de atitude, com certeza a maioria do Ministério Público e a maioria do Judiciário não corrobora com isso. Então, a gente tem visto que o Supremo, que é a nossa casa maior, onde que se decide tudo, a nossa Suprema Corte, abriu os olhos para esse tipo de atitude da imparcialidade. Mesmo aquele cidadão que comete um crime, ele tem direito ao contraditório e ampla defesa. Isso está na Constituição, está lá no Código de Processo Penal. O cidadão tem que ter um processo justo.
julgado por um juiz imparcial. As armas, a paridade de arma entre o Ministério Público e o advogado tem que ser as mesmas. Não pode o que aconteceu, o Ministério Público combinar prisões, combinar sentenças. Isso está tudo lá transcrito, lá achavam que o Telegram era seguro, parece que não é. E aí está todo esse material na mão do Poder Judiciário. Olha o prejuízo que isso vai trazer para o país se anular todos esses processos. Vamos imaginar que vários desses réus realmente tenham cometido crime, Miguel. E agora? Vai anular por quê? Porque um juiz não tomou as cautelas, o que está escrito lá na lei maior. Isso realmente é lamentável. Mas o Judiciário, em sua grande maioria, constituído de bons juízes, né, de cidadãos honrados, o Ministério Público da mesma forma. Nós estamos confiando na Justiça ainda nos mesmos patamares de antes. Continuamos, muitos de nós, com medo da Justiça, porque medo e confiança não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? O que o senhor analisa em relação àqueles para os quais a Justiça existe, ela se destina, e aí com o advogado fazendo a sua parte? Eu entendo que o cidadão não precisa ter medo da Justiça, né? Tem que ter respeito pela Justiça e acreditar na Justiça. Eu também acredito na Justiça. Quando você tem uma ação que não é respeitado a Constituição, os códigos que nós temos aí, então o cidadão tem que, através do seu advogado, buscar os últimos recursos, chegar na Suprema Corte, né? E certamente, se houver algum erro, a Suprema Corte, lá com seus acertos e desacertos, ela vai acabar dando uma resposta para a sociedade, porque as pessoas têm criticado muito a Suprema Corte, mas aquelas pessoas que estão lá, todas elas foram colocadas lá por algum presidente da República que foi eleito por todos os brasileiros, ou na maioria dos brasileiros, né, por a maioria dos brasileiros, e que indicou aquela pessoa, né? E todos eles, se você levantar o currículo deles, eles têm um preparo muito grande, são pós-doutores, são pessoas que estudaram muito, têm conhecimento. É evidente que cada um carrega as suas ideologias, um mais de esquerda, outro mais de direita, já que hoje se dividiu muito o mundo em direita e esquerda, mas a gente tem que respeitar a decisão, porque é um colegiado. Quando a decisão é boa para nós ficamos felizes e batemos o palmo. Quando ela não é tão boa, a gente critica, né? Olha, aqueles ministros tinham que tirar tudo, tinha que explodir aquele negócio, meter uma bomba, como a gente vê. Isso é um absurdo, nós temos que respeitar. Então eles lá, todos eles, ninguém chegou lá e tomou de assalto a Suprema Corte. Então eu acho que o brasileiro tem que começar a entender. Quando não é tão boa a decisão, recorra, busque, sempre há uma alternativa. Doutor Moacir Wozniak, o senhor tem sido presente na imprensa, muitas vezes como notícia, tal, como fonte, como pauta, em função de ações, de trabalhos que o senhor acaba assumindo, atende aí aqueles que o procuram, e isso envereda para processos pertinentes à área política, de um modo geral, que tem uma legislação que regula, que política não é feita à moda Miguelão, aliás, nada em relação a isso no país, em lugar nenhum, pode ser assim, tudo tem que ter a sua doutrina, enfim. E o senhor é requisitado, muitas vezes considerado aí, junto com o doutor Armando de Souza, que já foi seu companheiro em muitos processos, tem aí o doutor Catariniuk, que também trabalha bastante nessa área, né? E outros mais, na questão eleitoral, são os chamados advogados eleitoralistas, né? Assim que se diz ali. Mas é evidente que são advogados profissionais que vão no direito eleitoral. E tem acontecido muito disso aí. O senhor tem buscado a especialização, enfim. Então, diante disso aí, eu pergunto ao senhor, curiosidade com certeza dos nossos amigos. Política está tão torta, está tão errada assim, que vira e mexe, um tal de processo contra esse, contra aquele, recurso, se elegeu, pode perder, prestação de conta errada e tudo mais. O que está acontecendo, doutor? O que está acontecendo, assim, não todo mundo, eu vejo que as pessoas não estão aceitando o resultado das urnas, né? Quando você vai para uma disputa eleitoral e a urna ela não te beneficiar, né? A não ser de um erro gritante, né? De uma fraude, né? O cidadão tem que aceitar o resultado da urna porque é a vontade do povo, né? E os tribunais também, para retirar alguém de um cargo público depois de eleito, diplomado, empossado, ele leva em conta principalmente a vontade popular, a não ser que haja aí uma fraude gritante, né? Mas tem se mantido aí o que o povo vai lá no dia, lá, através do sufrágio universal, né? E deposita lá o seu voto, né?
Então tem sido relevante. Então são essas questões, o cidadão perde, assim, fica inconformado, aí vai buscar um advogado, tenta um recurso, e o tempo vai passando, e nós já estamos na próxima eleição e aquele recurso não foi julgado ainda. Isso é um problema que nós temos um exemplo aí de Foz do Iguaçu, recentemente, demora-se muito, daí o cidadão vai lá e se candidata, é autorizado a ser candidato, né? Aí ele ganha a eleição, daí você tem que anular a eleição, olha o prejuízo que traz isso para a nação. Então, essas questões também teriam que ser revistas, né? Um pouco mais de agilidade aí do Poder Judiciário nessa questão, principalmente da legislação eleitoral, da aplicação da lei. Agora, os políticos, de um modo geral, precisam também ficarem espertos, porque quando for uma campanha, entre as providências que precisam tomar, precisam ter bons assessores já na campanha. Depois, se forem para um gabinete, se forem para um mandato, tem que ter boa assessoria igual. Mas um advogado, me parece, se tornou um assessoramento indispensável já a partir dos primeiros passos de um interessado lá dentro de um partido, de uma agremiação que vai disputar, né, doutor? Realmente, hoje o candidato, o menor cargo que seja, né, não é que seja menos importante, de vereador a presidente da República, se ele não tiver um advogado ou mais de um que possa assessorá-lo e assessorar lá o contador também, o contador vai lançar a despesa, e aí quem tem que dizer se a despesa está correta, se assim tem que contratar, é o advogado. Por isso que ele estuda, por isso que ele tem o conhecimento. Então, o candidato hoje que se aventurar ir para uma eleição sem um advogado especialista, ele corre um grande risco de acabar se elegendo e depois não tomar posse. Isso é um grande problema que nós temos. Várias cidades do Brasil está acontecendo isso. Um mau assessoramento, prestação de conta, o Ministério Público, pois, entra com representação com relação às contas, enfim, traz um problema muito grave ao candidato. Você imagine a decepção, você ganhar a eleição, a família toda colaborou, os amigos, era um sonho do cidadão, um projeto de vida dele, e aí, na questão mais básica, ele perde o mandato. De repente, uma bobagem lá, porque não cumpriu um dispositivo que estava lá na lei e tal. Às vezes o candidato fala, não, esse negócio de abrir conta, de prestar conta, de notinha para cá, notinha para lá, isso é bobagem, deixa que depois a gente vê. Hoje não tem mais o depois a gente vê nada. São detalhes, e cada ano muda a legislação eleitoral, né? E a jurisprudência também. Nós que atuamos na área de direito, doutor Armando, doutor Catarinho, que a gente tem, nós temos sempre dito que a jurisprudência no eleitoral é como aquele baleiro lá, lembra da antiga? Que tinha... tinha que dar uma rodeada. Você dá uma girada nele e você tira. Às vezes você vai tirar uma bala de banana, mas às vezes você vai tirar uma bala dura. A jurisprudência no eleitoral é assim, ela nunca é uma certeza, cada eleição muda. Então tem que ter muito cuidado, por isso que tem que estar bem assessorado. Cascavel, aliás, tem muitos bons advogados na área eleitoral. Citamos aqui apenas dois, mas tem muitos mais. Tem, né? o advogado do ex-prefeito de Garbueno, também Bosqueirol, o Dr. Marcos, grandes advogados da área eleitoral. Nós temos muitos bons advogados em Cascavel. Eu não estou lembrando o nome de todos, me perdoem aí, mas tem muita gente boa aí nessa área. Agora, nós temos muitos advogados aqui em Cascavel, temos boas faculdades formando, mas há quem diga que daqui a pouco não está legal, tem sido despejado no mercado muita gente, o mercado fica encolhido. Hoje falam aí os entendidos que o advogado não fica rico tão rápido como ficava no passado, demora mais um pouquinho, não sei, doutor Moacir, como é que está, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: a sociedade pode ficar tranquila que está recebendo bons profissionais do direito aí e à sua disposição? As faculdades, as universidades estão fazendo a sua parte, dando conta do recado. Aqueles que têm que monitorar, fiscalizar e tal, tudo isso, o desempenho de quem ensina e de quem aprende, estão presentes? Eu entendo que sim, Miquel. Nós temos aqui duas faculdades aqui muito importantes, a FAG e a Univel, né? Que tem saído lá bons advogados. Nós temos aí já atuando no Brasil aí juízes, promotores que são oriundos dessas universidades, aí, dessas faculdades, enfim. Né? Então eu vejo assim, aquele advogado que ele não consegue fazer um bom trabalho, a própria sociedade vai acabar excluindo ele.
faz um trabalho aqui, outro ali, mas acaba perdendo espaço, né? Hoje, se não tiver uma prestação de serviço de qualidade, né, você precisa estar antenado a qualquer momento, todo momento. A gente precisa se modernizando. É evidente aí, os grandes escritórios são tudo hoje, tem programas de controle. Eu recentemente adquirimos lá no escritório um programa que qualquer movimento no processo, instantaneamente eu fico sabendo. Então não é só aquela notificação quando o juiz determina a notificação para um assunto ou outro aqui, uma penhora, enfim. Quando movimenta lá no tribunal, movimentou lá, já acusa aqui. O advogado já fica sabendo. Então nós temos bastante mecanismos, instrumentos hoje para poder fazer um bom trabalho. Cascavel tem bons advogados. Evidentemente que um ou outro pode não dar certo e tal, e acaba buscando outras carreiras aí, que o próprio direito possibilita, o concurso público, enfim, mas é muito importante, porque a advocacia é um sacerdócio. O resultado financeiro, não vou dizer que é secundário, mas se o cidadão não tiver vocação, vontade e amor à advocacia, ele tem que buscar outra carreira. Doutor Moacir, nós gostaríamos de saber do porquê, o que aconteceu, que o senhor militando na política, mais ou menos há quanto tempo o senhor faz política, participa de partidos? Eu acompanho uns 30 anos ou mais. Desde que lá no Marmeleiro, onde como diz o Luizinho Nardelli, né? Só que ele esquece de dizer onde que ele é, né? Na minha cidade pelo menos tem fórum, né? O Luizinho Nardelli é lá de Paraíso, do Norte. Perto de Paraíso. Paraíso é o prefeito. Ele disse que é da mesma Paraíso é o capital, ele é de São Manuel. Procura no mapa, vai ver se você acha. São Manuel. O prefeito é de Paraíso Norte. Ele disse que é conterrâneo do prefeito de Paraíso. Sabe o que é o fazendeiro? Que você vai perto de Sem Alqueire, né? Então ele está perto lá de Paraíso. Ele é de São Manuel. E o senhor veio lá de Marmeleiro. Então lá... Uma bela cidade. Lá na década de 70 nós já estávamos envolvidos lá nas eleições do Mandadraza. Meu pai era MDB, sofria muito. Então, quando mudamos para Cascavel, o MDB ganhou a eleição, né? Mas era muito sofrido, já fazíamos política lá. Participamos da primeira campanha do Frangão aqui em Cascavel, ajudei ele, candidato a vereador, se reelegeu, aí... Bom, então o senhor é antigo. Próprio. O senhor acabou de dar um depoimento, dizendo um detalhe que já revela a antiguidade da sua atividade na política. Já teve na primeira campanha do Frangão, né? No Barra Lanches, numa quarta-feira à noite, aqui na Rua Paraná, ele anunciou que seria candidato a vereador. Subiu em cima da mesa e começou a fazer um discurso. E o Arlindo Rialto é testemunha que é dono do terreno do Barra até hoje. E que acabou colocando ele num banheiro lá, porque ele estava gritando e ele dizia assim... estão impedindo o meu direito de votar, de pedir voto e tal. Esse é o Frangão. E hoje é o nosso deputado federal. Doutor Moacir, o senhor nunca quis ser candidato. É isso onde eu quero chegar para o senhor explicar. O senhor sempre atuou na periferia, né? Vamos dizer assim, não na linha de frente na questão da urna. Claro que é ao lado do Frangão e de tantos outros aí. Inclusive de vários prefeitos que passaram, o atual prefeito também o senhor acompanha, de um modo geral. Mas qual que é o problema? Que o cidadão muitas vezes prefere pedir voto para o outro, falar que o outro tem solução, que o outro é bom, que o outro vai resolver, e ele fica do lado de fora, quando às vezes pode ter uma competência maior até para se eleger. O senhor nunca quis disputar uma urna? Não, Miguel, diz até nesta data, não. Quem sabe aí na frente, né? Opa! Estamos aí felizes com a profissão, mas assim, eu gostei muito de sempre fazer os bastidores, né? Como eu te falei lá na campanha do Frangão, já pudemos colaborar, passamos pela eleição do Salazar Barreiros, que recentemente faleceu, que foi um dos grandes prefeitos de Cascavel, né? Cidadão aí que fez muito pela cidade, e daí fomos aí nessa lida. Em 2002 o Wilson de Oliveira me procurou lá no escritório para que a gente pudesse participar do PPS, né? Montamos o partido junto com o Dr. Lima, que recentemente acabou completando 90 anos de idade. Um forte abraço, Dr. Lima, o senhor é uma referência da cidade de Cascavel. Verdade. Ele nos ajudou aí. E gosta da política, gosta Dr. Lima política, também, mas também nunca quis concorrer, pelo menos é o que eu sei. Sempre nos bastidores. Sempre nos bastidores. Acabou de completar 90 anos.
mas junto com a Rosemary Tomé, que hoje é médica, Dr. Lísias, e ele acabou se elegendo prefeito de Cascavel. Então a gente esteve sempre aí nos bastidores, colaborando. Eu me sinto bem fazendo isso, participando nas primeiras prestações de conta lá do ex-prefeito em 2004, né? Já começou a ter algumas exigências e o Tribunal Superior Eleitoral vem cobrando cada vez mais, e foi importante que a gente foi fazendo escola com aquilo e aprendendo também, né? E hoje a gente tem um conhecimento bom aí sobre como é que você tem que fazer uma prestação de conta, desde o primeiro momento, contratar um serviço e tal. Mas quem sabe aí para frente um dia, se Deus nos iluminar, a gente possa ser candidato a algum cargo aí. Mas aí não é o cidadão Moacir que tem que decidir, aí é a sociedade, as pessoas, os amigos, né? E é isso que acontece, né? Ninguém é candidato por acaso, né? Sempre tem um grupo, algumas pessoas... Mas começa com esse tipo de conversa aqui, começa com esse tipo de indagação, colocação. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo informal, nem assim, pauta nós temos aqui, não tem nada escrito, nem combinado, sempre digo isso. Nós temos... Mas, se o cidadão diz assim, olha, meu nome está aí, eu estou aí, e aí a pessoa lá, mas esse aí está preparado, esse aí está desde a época do frangão, aí tal. Aí vão olhar diferente do que vem dar um miguelaço, surja de repente, eu quero ser candidato tal, e vai fazer fiasco desde a campanha. Isso aqui não pode mais. Não pode. Nós temos muitos assuntos que nós precisamos resolver. Agora nós estamos aí nessa questão do pedágio, né? O governador Ratinho está sofrendo aí críticas, enfim, de um programa que vai ser federal, né, que é a rodovia 277, as outras aqui também vão ser devolvidas à União, e a União que vai fazer o pedágio, né? Mas a gente tem que discutir, até tenho cobrado aí os deputados da nossa região, qual a contrapartida. Não vamos nem discutir questão de preço, o pedágio está aí, vai continuar. Qual a contrapartida? Porque nós estamos pagando, Miguel Dias, as pessoas esquecem, uma conta da cidade industrial de Curitiba, que o ex-governador Jaime Lerner socou goela abaixo ao povo do Paraná, principalmente do interior. Nós estamos pagando a industrialização da cidade de Curitiba. São milhões de reais. Eu não lembro agora quantos anos os municípios do interior do Paraná vão ser obrigados a pagar aquela conta. Qual a contrapartida? E eu falo porque eu fui secretário de Indústria e Comércio de Cascavel, e a dificuldade que nós tínhamos, e temos hoje ainda, de trazer uma grande indústria para Cascavel. Porque a matéria-prima que vai ser exportada, você vai pagar pedágio daqui a Paranaguá. Ou se você importar matéria-prima, você paga pedágio de Paranaguá a Cascavel. E as empresas estão preferindo se instalar em Colombo, Araucária, São José dos Pinhais, tudo próximo a Curitiba. Por quê? Porque é um preço que eles deixam de pagar no pedágio. Então essas contrapartidas, os nossos candidatos, logo nós vamos ter as eleições aí para deputado estadual, mas os que estão lá têm que começar a levantar essas bandeiras. Nós somos aqui esquecidos. Nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com o Edício Liprandi, que aliás naquela eleição eu votei nele, e que só não conseguiu criar o estado do Iguaçu porque caçaram o Collor, senão teríamos o estado do Iguaçu. Foi o momento que mais tivemos conquista no oeste do Paraná. Então nós temos que começar a levantar a bandeira de novo, não sei se do estado do Iguaçu, e começar a brigar por coisas maiores aqui para nós, Miguel. Muito bem, e até aproveitando a deixa, já estamos em negociação e tal, o convite já foi feito, o filho do Dr. Edi, o Duca Liprandi, que é da Rádio Estúdio e uma pessoa aí da comunidade e tal, vir aqui neste programa porque o nome dele está sendo citado aí numa relação grande de nomes, é verdade, né? De possíveis candidatos a deputado e tal. Mas o senhor falou aí no estado de Iguaçu, no saudoso Edício Liprandi, qual conheci, tive a oportunidade de conviver, e então agora nós poderemos ter uma discussão em relação a uma candidatura aí. A eleição que se aproxima, meu caro doutor Moacir, muitos nomes aí já aparecendo e tal, mas é o seguinte, não pode ser assim só por um casuísmo. Eu concordo com o senhor, não pode ser uma candidatura só para mostrar o nome, ou dizer que tem dinheiro, ou dizer que tem pedigree e tal. Tem que estar preparado, né? Com certeza. Ó, nós temos aí 2 anos para a eleição. Esses que são pretensos candidatos, que vão lá, levantem o orçamento do estado do Paraná. Quanto está comprometido com folha de pagamento? Quanto que nós podemos investir? Quais são os grandes problemas do estado? Para daqui 2 anos, na eleição, chegar a apresentar uma proposta para o cidadão. Tá? Isso ele tem que fazer.
deixam para a última hora. Agora mesmo na eleição para prefeito de Cascavel, muitos dos candidatos não conheciam do orçamento. Eu vi candidato, pasme, Miguel Dias, mostrando o conjunto habitacional como se fosse uma obra pública, e é uma parte privada que a empresa construiu, que é lá no conjunto Riviera. Cidadão, no programa eleitoral, que foi motivo até de gozação, mostrando uma obra que não era uma obra pública, que ele queria fazer um ataque à questão da obra pública e que não era obra pública. Então não conhece a cidade, não conhece os bairros, tem que transitar. Quem é candidato a deputado tem que correr a região, buscar informações aqui, Cacique, que é uma entidade muito forte, regional, CAMIC, tá? Descobrir qual que são os problemas que o empresário está tendo. Nós somos empresário, trabalhador, para daí apresentar o nome e dizer, olha, eu estou aí à disposição para ser candidato, mas eu conheço a realidade do Estado. Porque não adianta chegar na última hora e querer vir com um programinha aí, depois que... Passa vergonha na campanha já, exatamente, né? E depois no resultado da urna. O cidadão pensa que vai puxar lá 25, 30 mil votos, sai 500 votos, 1000 votos. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? É isso, Miguel. E tem gente que vai à disputa e não combina nem em casa. Quando vai ver, nem a família votou. Viu? Da briga, da separação de casal. Meu Deus do céu, porque não foi bem conduzida a questão. Doutor Moacir, o senhor está hoje no PSC. No PSC. Porque o senhor falou que pertenceu a outro partido lá, com o Wilson Oliveira. Estou no PSC, estava na presidência. Era o PPS. Era o PPS, que hoje virou Cidadania. Né? Essa junção essa troca de siglas aí. Mas o senhor, até presidente do PSC, que é o partido do prefeito Leonardo Paranhos, até presidente do PSC o senhor teve, foi noticiado e tal, mas durou pouco a sua gestão lá e logo em seguida o senhor resolveu sair fora e tal. O que aconteceu? E se o senhor está afastado do PSC, não está militando, abandonou as betas, doutor Marcelo? Não, assim, naquele primeiro momento, foi lá no seu programa, inclusive, que eu acabei dizendo que não continuaria mais como presidente do PSC. Você lembra muito bem, você me chamou lá, eu fui lá, entrei num dia e saí no outro. Teve um problema com vereadores na época, né, em relação àquele caso do Damasceno, que eu poderia estar fazendo a defesa do Damasceno, e na verdade eu não estava fazendo a defesa dele, quem estava fazendo era o doutor Armando, aliás com muita competência. Aí acabei saindo do partido, saindo da presidência, mas continuei no partido. Recentemente, novamente, atendendo um convite do prefeito, acabei virando presidente do partido. Né? Tivemos alguns desentendimentos na campanha, eu achei por bem para não trabalhar, acabei saindo. Mas continuei como presidente, inclusive lá no TSE, assinando todas as ações e tal. De fato, continuei sendo presidente. O presidente atual é o Edson Zorek, né? Mas ainda lá no Tribunal Superior Eleitoral, o meu nome consta como presidente, né? Mas já faz algum tempo que eu me afastei. Continuo no PSC. O PSC de Cascavel tem muita gente boa, a maioria, nós temos o prefeito, enfim, tem muita gente boa. O que me incomoda um pouco, Miguel Dias, é o PSC Nacional, onde nós temos o presidente, recentemente estava preso, não sei se está preso ainda, nós tivemos lá o governador Witzel, preso, né? Então isso me incomoda um pouco no partido, né? No Paraná a gente não tem visto isso, em Cascavel é longe disso, né? Então isso me incomoda um pouco. Agora todos os partidos têm esses problemas, né? Então, sabe, fica difícil você militar. Então não é que eu não esteja militando, tenho dado assessoria para o presidente, que é o Edson. Se o senhor está assinando lá, está o seu nome ainda lá, está prestando uma contribuição muito grande, né? Estou contribuindo. Se não fosse, o senhor já tinha pedido para sair. Estou contribuindo, até porque gosto de política e tal. Com e certeza. aí na frente eu não sei o que pode acontecer. Mas por enquanto estamos lá. Muito bem. Tá? O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: nós temos ainda resultados das eleições, algumas demandas aí, nós falamos nos processos e tal, falamos o nome do advogado Marcos Boschiroli, e tem uma ação dele que tramita relacionada à laranja,
laranjice. O senhor pode até nos explicar melhor como é que é esse negócio, e em especial em relação à participação feminina nessa última eleição, que teve um olhar um pouco mais exigente do próprio Ministério Público, né, por conta de alterações que aconteceram na norma eleitoral. Então essa questão de só botar o nome lá e ficar em casa e não sair para pedir voto e não votar, nem se votar, isso agora já deflagra a curiosidade da Justiça e sem precisar muita denúncia, já o Ministério Público vai ver. Mas nesse caso houve uma denúncia aí contra uma pessoa do PSC que só deu o nome e não fez mais nada, é uma mulher, não tem a identificação dela aí, mas é um processo, é assunto público, não é segredo de justiça, mas por enquanto ainda não estamos identificando. Mas onde eu quero chegar, o doutor Marcos está otimista, e todo advogado tem que sempre estar otimista, né? Acho que o senhor já aprendeu isso, e acha que vai ter êxito na ação, e que se essa pessoa for penalizada, e pela norma nova, há uma penalização em cascata que vai atingir até a bancada ou um eleito, que se é que tem eleito, acaba perdendo o mandato. E aí, a novidade aí que eu estou trazendo aqui para o doutor Moacir comentar, não estamos afirmando nada, é de que, por causa disso, caso haja uma decisão, que depois já foi falado aqui, cabe recurso, mas aí ameaça a bancada do PSC, que é a bancada do governo, 5 integrantes, o presidente Alessio, o Madril, o Pedro Sampaio, o Mazzucci e o Rômulo Quintino. Que coisa é isso, hein? Pois é. Até me falaram dessa questão. Eu tenho conhecimento de uma outra ação, né? Não quero que o doutor Marcos Busqueiroli está conduzindo e não quero comentar sobre essa ação, né? Tem do PL. Mas eu comento porque é público, tem uma outra do PL. Aí eu descobri que tem uma também do Republicanos. Essa que você diz parece que envolve o PSC, né? Isso. Então eu não tenho conhecimento porque, segundo informações do cartório eleitoral, ela por enquanto ela tramita em segredo de justiça. Porque parece-me que é uma AIME, então ela está em segredo de justiça. Ninguém do partido foi citado ainda. Eu como presidente, eu não sei se eu estou envolvido nisso, não. Mas o que acontece, Miguel Dias? Os partidos, eles têm essa obrigação de cumprir a cota dos 30%, buscam as mulheres para ser candidata, o que não é uma tarefa tão fácil, né? E acabam se colocando para serem candidatos. Mas quando a campanha começa, elas começam a perceber que o jogo é bastante pesado, né? Precisa de recurso, precisa de gente e tal, e muitas delas, eu não quero fazer defesa de ninguém aqui, acabam desanimando, vamos dizer assim, acabam falando, olha, eu não vou mais fazer campanha, vou ficar por aqui, pede um votinho ali, outro aqui, e uma eleição que não vai acontecer. Então a gente, não só do PC, dos outros partidos, não só dessa eleição, a gente percebe isso, a falta de motivação das candidatas. Hoje, se você for montar uma chapa de candidatos a vereadora, é muito difícil, ninguém quer se colocar mais à disposição. Em função agora, graças a Deus, a gente acabou elegendo aí as vereadoras, né? A Beth, né, minha amiga, estudamos junto na Univel, vereadora, mas quanto tempo a gente ficou sem vereadores na Câmara, né? A esposa do Paulo Porto também, a Lília, né? Então eu acredito que vai dar uma contribuição muito grande para a Câmara de Vereadores. Mas assim, eu percebo que as mulheres, elas estão querendo fugir da política. Então elas ficam empolgadas naquele primeiro momento, passam por uma convenção, né? Tudo dentro da legalidade, mas depois acabam desistindo, não fazendo a campanha. Só que agora tem essa questão do peso que tem para proporcionalidade, né? Sim. Então, se o nome foi colocado e foi para a Justiça, e a Justiça utilizou aquela relação, aquele nome, também para a questão da proporcionalidade que precisa ser preenchida, homem em relação à mulher nas candidaturas, por aí já os advogados que peticionam e tal, se pegam e se prendem na questão da laranjice, da fraude e tal, que é uma tese, mas isso cabe ao judiciário então. E vai longe esse negócio, né? Vai longe, mas exatamente. Se for confirmada uma fraude, né, que a candidata fraudou aí é possível de que se anule a chapa inteira, né? Aí a decisão é nesse sentido. Pelo menos a lei diz isso hoje. Por isso, né, que você falou. O TSE, numa questão de uma cidade lá do Nordeste, acabou
são 6 vereadores que perderam o mandato numa decisão judicial. Então, já tem precedente, né? Precedente. Relação ao Brasil. Doutor, nosso tempo está estourando, vamos falar um pouquinho do doutor Moacir Wozniak, família e tudo mais. Como é que está a dona Marisa? Tá bem, a Marisa, depois de 20... Servidora pública. Servidora pública, depois de 24 anos se aposentou. Beleza. Né? Mas está atuando ainda, tá me atuando, parece que está lá no IPMC. Teve um convite aí do prefeito Paranhos, né? E acabou aceitando de ficar mais um tempo no IPMC, até porque ela é especialista nessa área ali do IPMC, aí, das aposentadorias, enfim, ela está há bastante tempo ali, conhece muito bem, e para colaborar aí com a administração pública ela vai ficar mais um tempo aí, não sei quanto tempo, mas é uma questão pessoal, eu nunca me envolvi nas questões profissionais da minha esposa, né? Tem gente que diz que o doutor Moacir, ou ele quer cargo, negocia cargo, ou vai a esposa e tal, e fala do Moacir, fala do Pedro, do Paulo e tal, mas também, viu, isso não é assim, e isso muitas vezes são pessoas que ou têm uma intenção segunda ou terceira, ou simplesmente são ignorantes, não conhecem como funciona a atividade do encaminhamento público. Né? Nunca agi dessa forma, aliás... o prefeito sabe, ele vai assistir esse programa, fez alguns convites, eu acabei não aceitando por questões pessoais, achei que não devia mais ir para a administração pública, eu acho que a gente tem que deixar aí, nós temos uma juventude que precisa dar a sua contribuição e acabei não aceitando. A minha esposa sempre buscou espaço, num período da administração, ela foi trabalhar na MOP, a um pedido do ex-prefeito Eliezer, ela contribuiu lá, ficou 2 anos trabalhando com o Eliezer, foi bastante feliz, o Eliezer foi um bom prefeito, foi um bom administrador, tocou muito bem a MOP e a Marisa foi lá, foi ela que buscou isso, então todas as vezes ela participou da campanha, as pessoas esquecem que ela foi candidata a vereadora, fez uma boa votação, percorreu essa cidade e é evidente, aí junto com o prefeito acabaram entendendo que ela podia ocupar um cargo, então é mérito dela, foi candidata, sofreu muito na campanha, mas está aí, trabalhando, prestando seu serviço à cidade de Cascavel. Nosso abraço e o nosso respeito à dona Marisa, que agora se reveza aí para ajudar a cuidar dos netos, né? Exatamente. Nem só o vovô aqui, que aliás já comprou chácara e tal, tá ele mesmo carregando pedra para arrumar, tá cuidando, se preparando para a velhice, né? Que ainda vai demorar um pouco, mas se não fizer isso também não adianta nem ter as pedras para carregar, né? Tem que fazer enquanto tem saúde. Mas eu quero perguntar o seguinte, já que estamos falando do prefeito Leonardo aqui várias vezes, e o programa está no fim. O senhor acha, doutor Moacir, que o prefeito Leonardo, o reeleito, vai abandonar o segundo mandato, segundo algumas especulações e tal, políticas lá pela metade do ano que vem, renuncia para ir buscar algum posto estadual, falam de vice do Ratinho, falam de Senado, falam de um monte de coisa, e aí o Renato Silva tomaria conta aqui da nossa aldeia, tocaria a prefeitura. Pelo que o senhor ouve, sabe e pensa, isso é possível de acontecer ou não? Até pode acontecer, mas eu acredito que é pouco provável. Eu entendo que o prefeito vai terminar, não conversei com ele sobre esse assunto, mas ele vai cumprir os 4 anos de mandato. Eu percebo em umas conversas que tem aí, próximo à prefeitura e tal, que o Paranhos vai cumprir os 4 anos, não é que desmereceu o cargo, por exemplo, de ser vice-governador e tal, mas ser prefeito da 4ª ou 5ª maior cidade do Paraná e ser vice-governador, isso mexe com o prefeito, não que ele não tenha direito, mas eu acredito que o prefeito vai cumprir os 4 anos, depois vai tirar um tempo aí para descansar um pouco e depois, numa próxima eleição, ele vem, e eu acredito que com chance de se eleger em uns cargos bem maiores. O que o senhor acha da Câmara de Vereadores que está iniciando? Foram citadas 2 integrantes aqui, me parece, não estamos mais ninguém, também nem é o caso, todo mundo sabe quem são os 21, mas aí o mandato, a legislatura está iniciando. Vai ser melhor do que a última e tal? O povo faz esse comparativo, né? O povo está querendo saber. Qual é a sua expectativa aí sobre o desempenho? Olha, eu sempre tive um respeito muito grande pela Câmara, né? Mesmo naqueles episódios envolvendo ex-vereadores, que a gente atuou aí nos processos, eu disse que a Câmara é a que tem mais próximo da população, mais do que o prefeito, mais que o presidente, mais que o governador. Eu sempre tenho uma esperança
que a Câmara ela vai ser importante. Eu vejo aí pelos nomes que foram eleitos e os reeleitos, nós temos uma nominata muito boa de vereadores e eu acredito muito. A gente não tem visto falar assim em corrupção na Câmara nos últimos tempos. Quero parabenizar o Alessio pelo bom trabalho e parabenizando todos os vereadores ali do município de Cascavel. E pelos primeiros sinais eu vejo que acho que nós vamos ter uma Câmara bastante correta, que vai cobrar o prefeito, né, e vai fazer o seu trabalho. O tempo está estourado. A última pergunta: o Bolsonaro está reeleito? Olha, eu vejo uma grande dificuldade para o Bolsonaro se reeleger. Eu entendo que vai ter algum candidato na esquerda e o problema dele não é que ele tem chance, claro, de se reeleger, muita chance, tem a máquina na mão, mas ele pode ter um problema com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro pode capitanear o voto da direita e dizer que foi ele que fez todos esses processos contra o Lula e tal, e disputar esse voto da direita, daqui a pouco trazer o Hulk lá da Globo de vice, entendeu? Ou o próprio Mourão daqui a pouco, que está se entendendo com o presidente da República. Então eu não vejo tão fácil esse caminho. Eu tenho dito aí para os bolsonaristas, não subestime os adversários. Hoje ele é o favorito, mas ele pode ter problema. Obrigado, doutor Moacir. Eu que agradeço, Espero que o senhor tenha aprovado aqui o nosso modelo, o nosso sistema, e em outros momentos certamente poderemos ombrear de novo aqui nesta hora, trazendo comentários e informações. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo espaço aqui, para a gente ter a liberdade de falar o que pensa, né? E desejar ao povo de Cascavel aí, que todo mundo tenha sucesso aí no controle do vírus, que não pegue essa doença, né? E que Deus abençoe todos nós aí, que nos proteja aí. Obrigado pela presença mais uma vez. O Jadir está bem aqui, ali o nosso Ailton, o Leozinho, toda a turma aqui do Preto no Branco. Um grande abraço, fiquemos com Deus e até a próxima.